Aqui estou para mais um episódio do Turismo em Destaque. Sem dúvida alguma que sim. E é bom que todos percebam, e quando digo todos, refiro-me às autoridades, refiro-me aos cidadãos, refiro-me à própria comunidade científica, que a economia mundial, europeia e nacional só pode voltar a crescer de forma consistente com um turismo em progresso, com um turismo em desenvolvimento, mas igualmente com um turismo sanitariamente seguro para que possa inspirar confiança em todos quantos viajam. E por isso, este acordo obtido em tempo praticamente recorde pelos 27, envolvendo o Conselho Europeu, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu para a implementação do Certificado Digital Europeu Covid no seio da União Europeia, da Islândia, da Noruega, do Liechtenstein e da Suíça, já a partir do próximo dia 1 de julho, foi, e na minha opinião será, da maior importância para alcançar este duplo objetivo, por um lado de retoma económica, por outro lado de assegurar maior confiança a todos os consumidores que pretendam viajar. Basicamente, este certificado vem permitir que todos quantos já estão vacinados ou que adquiriram imunidade porque, entretanto, foram infectados e ultrapassaram a doença de Covid-19, ou que realizaram um teste PCR cujo resultado tenha sido negativo, tenham em sua posse, possuam um documento que lhes sirva de prova e lhes permita, de alguma forma, não só ser reconhecido e aceito em toda a União Europeia, como lhes permita, de alguma forma, circularem livremente em todo este espaço. Vale a pena sublinhar que este documento será sempre temporário e só existirá enquanto houver ou for declarada a situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, situação essa que, como sabemos, cada vez está mais próxima de vir a acontecer, uma vez que estamos a começar a vencer a pandemia e rapidamente ela está a começar ou transformará em endemia. Como aqui tive a oportunidade de dizer, e aproveito para recordar o episódio 9 do Turismo em Destaque, feito no final de dezembro, a quando da apresentação daquelas que seriam, em minha opinião, as principais tendências turísticas para 2021, eu disse que este verão seria ainda o verão dos mercados internos e dos mercados de proximidade, situação que se está a verificar, mas que doravante ainda será mais potenciada com a criação e com a implementação deste documento, ou se quisermos, deste instrumento. No entanto, há ainda 3 aspectos que eu considero que são aqui de sublinhar, atento ao impacto que podem ter na evolução nos próximos tempos da atividade turística. O primeiro tem a ver com a expectativa natural que a comunidade turística, com que a comunidade turística aguarda o anúncio por parte das autoridades comunitárias que será feito até no próximo dia 9 de junho, de quais a lista de países terceiros cujos seus certificados poderão vir a ser reconhecidos pelas autoridades comunitárias, o que quer dizer que quem aí reside vai poder passar a ter também acesso ao espaço comunitário, pois que, em alguns casos, estamos aqui a falar de alguns mercados e emissores de fluxos turísticos muito importantes, até alguns deles com a vacinação em fase muito mais avançada que a própria União Europeia, como acontece com o caso, seja do Reino Unido ou dos próprios Estados Unidos da América. Um segundo aspecto é que considero também fundamental, é que, com alguma urgência, haja uma revisão do critério a partir do qual é ou não é obrigatório fazer quarentena quando se vem de um país terceiro para a União Europeia, que, como se sabe, neste momento está situado entre os 75 casos por cada 100 mil habitantes, numa média de 14 dias. Este número parece-me algo restrito, algo apertado, mais a mais porque ao dia de hoje, se atentarmos bem, a esmagadora maioria dos Estados-membros da União Europeia não cumpre com este critério e, portanto, não faz sentido estarmos a exigir a terceiro algo que no seio da própria União Europeia não é cumprido. E, finalmente, é bom que não esquecermos que, apesar de tudo isto, o cumprimento e a responsabilidade, seja individual, seja coletiva, das normas sanitárias é muito importante que se mantenha, que não surjam situações como aquelas que, infelizmente, assistimos no sábado passado no Porto, a quando da final da Liga dos Campeões, e, paralelamente, que se continue a avançar com a vacinação, a alargar a vacinação a outros países, para que o mundo possa, paulatinamente, começar a respirar de alívio e o que significará uma maior liberdade de movimentos, de deslocação e, naturalmente, maiores fluxos turísticos.
Ao longo destes meses tenho aqui dado um óbvio destaque à questão das vacinas e dos planos de vacinação, como sendo a arma mais eficaz para rapidamente regressarmos à normalidade, seja ela sanitária, seja ela económica, seja ela social e, obviamente, seja ela turística. E como vimos na resposta à questão anterior, este certificado digital europeu Covid pode vir a ser, vai com certeza ser, um passo decisivo nessa direção, para percorrermos esse caminho. Contudo, também creio que está a chegar o momento de se olhar, de se reverem os critérios de saúde pública que até aqui nos têm vindo a reger, pois já estamos a sair do túnel e é fundamental que a economia, as empresas, os trabalhadores comecem a ser iluminados pela luz e a sentirem o calor da retoma. Assim, face ao sucesso que as vacinas têm demonstrado, seja na prevenção da doença, seja na mitigação dos seus efeitos, seria importante alargar o critério que até agora tem constituído a linha vermelha dos 120 casos por cada 100 mil habitantes, em média de 14 dias, a partir dos quais é necessário agir e tomar medidas mais sérias para a contenção do vírus. Eu sei que esta discussão já foi iniciada, nomeadamente em Portugal, contudo é bom que ela seja rapidamente acelerada. Mas se as atenções ficam aqui muito concentradas neste aspecto, é bom que não se perca também o foco de outros aspectos igualmente importantes e que é fundamental que sejam tidos em linha de conta, pois podem influenciar e muito diretamente a evolução da atividade turística. E refiro-me muito em concreto à questão do custo dos testes PCR, que, como acabámos de ver, hoje em dia quem viaja tem que realizar, até por causa do próprio certificado digital, tem que realizar 2 testes. Um para a apresentação no destino e outro para apresentação no país de residência ou de origem a quando do regresso. E se fizermos bem, analisarmos bem e fizermos as contas, aquilo que constatamos é que o custo médio de um teste PCR em qualquer Estado-membro da União Europeia ronda os 100 euros. Ora, para a realização de qualquer viagem é preciso que cada consumidor, cada turista, realize 2 testes de PCR. Se fizermos umas contas simples e colocarmos aqui uma pequena família de 3 pessoas, estamos a falar de qualquer coisa como 600 euros só em testes, ou seja, em muitos casos, num valor igual ou até mesmo superior ao da própria viagem, o que se pode vir a revelar incomportável e, portanto, inibidor da realização da mesma. Por outro lado, e tal como aconteceu com as vacinas, aliás, como tive aqui a oportunidade de alertar no episódio 24 do Turismo em Destaque para o chamado turismo de vacinas, também aqui a tendência é que muitos destinos sejam levados a oferecer estes testes de PCR. Destinos esses que, na sua maioria, até se situarão fora das fronteiras da União Europeia, mas que vão usar este argumento como arma comercial, como arma promocional, como instrumento de marketing e seguramente vão ter uma enorme adesão atendendo ao custo destes testes, não obstante a insegurança sanitária que lhes possa estar associada. Portanto, é bom que se as autoridades, quer internacionais, quer nacionais, estejam atentas a esta situação e façam uma de 2 coisas. Ou consigam baixar o valor dos testes PCR ou que estimulem a utilização ou o maior uso dos testes de antigênio, denominados testes rápidos, porque eles têm evoluído muito. Hoje em dia a sua fiabilidade cada vez é maior e, portanto, podem ser um bom argumento, mesmo que seja preciso aumentar a frequência da testagem, podem ser, em termos de custo, um argumento muito importante para diminuir os encargos gerados, dado que eles ficam sempre mais baratos, mesmo que sejam realizados em maior quantidade do que apenas um teste PCR. Se tal não for feito, aquilo que poderá vir a acontecer é que esta situação pode se tornar num fator de risco adicional, de propagação das novas estirpes e, consequentemente, de maior demora na erradicação da pandemia. Até para a semana e, apesar de alguns maus exemplos, continuo a cumprir com as regras de segurança sanitária.